Maravilha, vamos então para a nossa aula 10, onde a gente vai falar sobre as weeklies. Weeklies são reuniões semanais e a gente vai falar sobre as weeklies operacionais, ou seja, são reuniões semanais executadas entre a equipe operacional que está executando as nossas sprints e a pessoa que está responsável, nosso scale, a pessoa responsável por conduzir esse processo na respectiva área que ela está sendo executada, beleza? Então, bora lá, vou compartilhar a tela com você e vamos falar um pouquinho sobre essa parada. Então, vamos lá, turma. Seguinte, como eu comentei, a gente vai falar sobre as weeklies operacionais. Na aula passada, você viu provavelmente que estava escrito weekly tática, porque a gente tem dois tipos de reuniões semanais que precisam ser executadas. Aqui, nesse momento, a gente vai falar sobre a operacional, o weekly operacional, e a gente tem o weekly tática. Ali, aqui que muda de um para outro. O weekly operacional, a gente tem a pessoa que está responsável por conduzir esse processo, junto com a equipe que está operacionalizando, fazendo reuniões de reporte semanal, beleza? E a gente depois tem a weekly tática, que é onde essa pessoa responsável vai reportar para alguém que está acima, provavelmente num nível estratégico da empresa, os resultados operacionais que aconteceram. Fechou? Então a gente tem essa diferença e a gente vai falar da operacional, porque a gente está falando agora sobre conduzir esse processo na área operacional da empresa, beleza? Então vamos lá. Que precisa ter uma weekly? Vocês vão ver que é muito parecido com a daily que a gente falou na aula passada. Então, primeiro ponto, pessoas. Quem são as pessoas que precisam estar juntas com você nessa reunião semanal? Lembra que no nosso encontro de daily operacional, a gente sempre está pensando na equipe que está executando. Então, se a gente fosse pensar numa fábrica, a gente estaria pensando aqui no chão de fábrica, nas pessoas que estão na parte de produção daquela matéria-prima, beleza? Aqui nesse caso, nas weeklies, a gente tem essas mesmas pessoas que estão ali na produção, certo? Com a pessoa que está direcionando e conduzindo os processos e tudo mais, que é o nosso scale. E além disso, a gente pode ter stakeholders, que podem ser pessoas estratégicas que estão ali para ver esses reportes, ouvir esses reportes, colaborar nos ajustes das coisas e às vezes até resolver problemas e impedimentos que existam. Ali, é padrão ter pessoas estratégicas nessas weeklies operacionais? Nem sempre, mas é uma prática aceitável e que pode acontecer aí durante o teu processo, beleza? Então vamos pensar que aí na tua empresa, você está na parte mais estratégica da empresa, você tem um head aí de comercial e tem os vendedores, certo? Essa reunião semanal é entre o teu head comercial e os vendedores e você pode ir lá participar para visualizar os números, falar com eles, te retirar impedimentos e assim por diante, beleza? Segundo ponto, responsabilidades. Como a dele aqui é a mesma coisa. Quais são as responsabilidades de cada pessoa e cada participante dessa weekly, beleza? Então, as pessoas que são operacionais têm as suas responsabilidades aqui dentro. Então, trazer os seus reportes, os seus números, trazer impedimentos, os impedimentos que foram resolvidos por eles. A gente tem o head, que é a pessoa, o scale, que está aqui conduzindo esse processo, que tem as responsabilidades dele, como documentar tudo o que aconteceu, pegar todas as tarefas que precisam ser feitas e organizar dentro do nosso Basecamp e assim por diante. E a gente tem responsabilidades de stakeholders que, quando vão para uma reunião dessa, precisam ter alguma responsabilidade, seja ela apenas passar um reporte, ouvir, ou trazer um feedback, trazer uma visão, alguma coisa assim, mas precisa ter um objetivo. Só ir participar de uma weekly sem nenhum objetivo, apenas para olhar. Pode acontecer? Pode, mas não é o ideal. O ideal é que todo mundo esteja fazendo algo com algum objetivo conectado ao objetivo de longo prazo da empresa. Beleza? Terceiro ponto, regras. Mesma coisa da dele operacional. A Weekly também precisa ter regras e regras claras. Não tem como você entrar num jogo de futebol sem ter clareza de quais são as regras. Ou seja, poxa, toquei a bola com um cara que estava para trás do zagueiro do adversário, então está impedido. Se não tem regra, vira terra de ninguém, né? Então precisam ter regras também. Quarto ponto, data. Então tem que ter uma data específica semanal. E aqui, diferente da daily, precisa sempre ser na mesma data e horário, obrigatoriamente. Ou melhor, deixa eu corrigir. Não obrigatoriamente, mas aqui você estraga muito o processo se ficar alterando a data e horário, tá? Então, vamos pensar que é obrigatório.
porque isso melhora o processo conforme vai sendo executado. Então, mesma coisa da dele, encontre um dia e uma hora que fique muito bacana para todo mundo que está participando desse processo e define essa data, essa hora e organize com a turma. Limites, mesma coisa, limite para vários sentidos, desde limite de impedimentos não resolvidos, é um limite que precisa ter. Um outro limite que precisa ter, tempo, de reunião. Então, a weekly é uma reunião de uma hora e meia. Mais do que isso já começa provavelmente a ficar improdutivo. Uma hora é o ideal, ou menos que uma hora. Mais que uma hora já começa a ficar complicado, mais que uma hora e meia é totalmente inviável, tá? Então, pense e defina também os seus limites. Por último, reportes. Então, na weekly, a gente tem os reportes que precisam acontecer semanalmente. Esses reportes são em relação às nossas metas e principalmente ao experimento que está sendo feito, beleza? Então, se tem um experimento sendo feito para aumentar a taxa de conversão, a gente vai se encontrar para ver o que foi executado todos os dias daquela semana e ver qual foi o resultado alcançado, para ver se a gente já faz algum ajustezinho ali para outra semana ou não. Lembrando que a gente está no meio, normalmente, de experimentos aqui nesse momento, tá bom? Um ponto importante aqui, só um detalhe, vocês vão ver que está escrito dele operacional, falha minha, então é weekly operacional, tá bom? Turma, basicamente é isso aqui. Então, qual é a sua tarefa aqui agora depois dessa aula? A tua tarefa é a seguinte: você vai escrever o seu roteiro de weekly operacional. Então, como eu comentei na dele, aqui é a mesma coisa. Se você faz parte do SX8, você vai ter acesso aos roteiros de weekly, que você pode pegar e fazer edições. Se você não faz parte, você vai escrever o seu, mas ficou claro, eu imagino, que como que quais são as coisas que precisam conter na sua weekly, beleza? Bom, basicamente, você vai então definir quem são as pessoas, quais são as responsabilidades de cada uma delas, quais são as regras estabelecidas na sua weekly, qual é a data e horário que ela vai acontecer semanalmente, de maneira religiosa até, e por último, quais são os reportes que vão ser dados ali. Com certeza, esses reportes precisam englobar metas e experimentos. Meta e experimento, beleza? Então, você vai pegar o teu alvo de longo prazo, teu experimento, e isso tem que ser reportado sem falha como que foi o progresso. Todo mundo precisa estar de acordo e alinhado com esse progresso e com o que está acontecendo para que isso produza frutos que são novas ideias e novas hipóteses para serem testadas e experimentadas no segundo momento. Fechou? Turma, basicamente é isso. Vamos finalizando essa aula por aqui. Tamo junto. Forte abraço. Bora escalar e bora para action.